Torne-se um estudante medíocre. É isso mesmo que você ouviu. Tornar-se alguém mediano, alguém que está na média. Essa é a lógica que eu gostaria de compartilhar com vocês num vídeo um pouco mais denso, uma aula sobre mentalidade de estudos. Para quem não me conhece ainda, eu sou o professor Ari, o brabo da redação, sou professor de redação e também sou servidor público federal. Quando a gente fala em mediocridade, é bem comum que a gente se recorde de algo estereotipado, né? Algo ruim. Você é uma pessoa medíocre, como se fosse um xingamento. Terminologicamente falando, essa expressão nos remete a algo que está no meio, algo mediano. Eu me considero uma pessoa mediana e acredito que 99% de quem está assistindo a esse vídeo também vai se encaixar no conceito de mediano. Hoje, ser mediano é quase que um crime. Considerar-se mediano é quase que um assinte. Poxa, você é uma pessoa mediana. A busca hoje é pelo desempenho máximo. Desempenho máximo, pela alta produtividade. Inclusive, o filósofo sul-coreano Byung-Chul Han cunhou o conceito de sociedade do desempenho para caracterizar essa realidade em que as pessoas buscam a alta performance. E, filosoficamente falando, nós podemos contextualizar essa busca pela alta performance, pela alta produtividade, por resultados incríveis na vida, enfim, como um dos indutores, tá? Um dos vetores responsáveis pelo crescimento de doenças mentais. Não preciso falar aqui, citar o nome, porque meu vídeo pode sofrer aí um problema de engajamento por falar. Você sabe do que eu estou falando, né? Enfim, do que causa alguns problemas emocionais. O que causa, né? Então, nessa aula eu vou te mostrar que você deve se tornar urgentemente um estudante medíocre, tá? Na medida em que hoje, se você balançar uma árvore, vai cair ali, vão cair 10, 12 concurseiros, todo mundo querendo um lugar ao sol e justamente todo mundo querendo melhorar de vida por meio dos concursos. Só que todo mundo com a mentalidade, com uma percepção de que para passar em concurso é necessário ter o melhor desempenho nos estudos, com a técnica infalível, com a ferramenta infalível, com a rotina perfeita, sem, sem errar nenhum dia. Essas coisas que a gente vê por aí que nós percebemos que pessoas que são formadoras de opinião no ramo dos concursos pregam. Talvez nessa busca de fazer a pessoa se sentir mal, né? Nossa, essa pessoa tem uma vida perfeita, ela acorda a tal hora, 5 da manhã, começa a estudar, depois está trabalhando, depois vai para academia, depois corre 5 quilômetros, depois lê um livro. Essa pessoa leu 30 livros esse ano, 50 livros esse ano, eu não li nenhum. Nossa, eu preciso ser igual àquela pessoa. Mas não é bem assim. Eu quero te tranquilizar. Eu me considero um cara mediano. 99% das pessoas que estão ao meu redor são medianas. E tá tudo bem. A gente vive numa sociedade de pessoas medianas. O que mais tem é gente que vive uma vida épica, em performance constante, doente, com problema de saúde mental, física, divórcio na família, sabe? Pessoas que são extremamente difíceis de lidar. E não é isso que a gente está buscando. A gente está buscando uma vida tranquila. Eu, pelo menos, busco uma vida tranquila, leve, em paz. Então, eu vou fazer aqui no quadro um pouco do que eu pensei, para não ficar muito difusa a nossa conversa, sobre. Até anotei aqui no celular, né? Alguns pontos que eu acho que são importantes. Se você tiver paciência, claro, né? Se você não tiver paciência, beleza. Pula para outro vídeo que vai te dar uma dica rápida, né? Mas esse aqui é um vídeo realmente para quem está em busca de uma reflexão melhor em pleno domingo. Então você precisa primeiro aceitar que somos pouco menos perfeitos, um pouco mais medianos. Né? Aceitar que somos pouco menos perfeitos, um pouco mais medianos, pode simplesmente nos ajudar a
viver nossas vidas da melhor forma possível. Isso aqui, claro, conectando com a nossa realidade de estudos. Aceitar que somos pouco menos perfeitos. Né? Ficou fora aqui do quadro, né? Deixa eu arrumar aqui o quadro. Desculpa, gente. Aqui é no improviso. Né? Eu não sou muito a favor desse negócio de edição. Aí mandar vídeo para edição. Ficar enchendo o vídeo de coisinha. Não, aqui é raiz. Aceitar que somos menos perfeitos, um pouco mais medianos, pode simplesmente nos ajudar a viver nossas vidas da melhor forma possível. Quando pensamos nos estudos, a gente sempre tem a sensação de estar ficando para trás. Por exemplo, quando a gente vê lá, a gente segue no Instagram um mentor que vai fazer um lançamento, aí ele bota todo mundo num grupo, e é ok, a estratégia do cara tem que ser respeitada. E ele começa a fazer um trabalho de lavagem cerebral nas pessoas, no sentido de que eu tenho uma vida perfeita, eu consegui passar nesse concurso aqui, me lascando de estudar, tá aquela coisa toda. Ok, estudou muito, assim como eu estudo muito também. Mas ele passa a sensação, até de forma romantizada, de que talvez ele tenha tido uma rotina muito perfeita, o cara que luta jiu-jitsu e corre 10 km, 20 km, depois tal, é um triatleta. E ele começa a incutir na cabeça das pessoas a ideia de que para ela passar naquela mesma prova, ela precisa ser exatamente igual àquele mentor. E não é verdade. Não é bem assim. Então nós precisamos diminuir um pouco a nossa régua de sucesso. Porque, como eu já falei, eu não sei se você acompanha o meu canal, mas eu já mostrei num vídeo de onde eu vim. Eu mostrei a minha rua. Fiz um vídeo que eu mostro a minha rua mesmo, lá no Google Street View. Eu mostrei de onde eu venho, de onde eu sou, o mundo em que eu vivi, onde eu nasci. Falei que meus pais eram assalariados, eu não sou filho de pais servidores públicos, eu não sou filho de pais intelectuais. Meu pai veio se formar agora com 50 anos de idade, minha mãe do mesmo jeito. Então, eu não vivi num ambiente perfeito. Eu sou um cara medíocre, mas eu consegui passar em 4 concursos em primeiro lugar. Do mesmo jeito, eu te mostrei que a minha régua de sucesso era muito baixa. Para o do mundo em que eu venho, né, para o mundo em que eu venho, para a realidade em que eu venho, para as pessoas do mundo em que eu venho, passar num concurso é o máximo que alguém pode chegar na vida. Eu superei um pouco essa régua. Eu passei no concurso e resolvi empreender também. Porque eu sabia que se eu vivesse só do cargo público, eu não teria condições de expandir um pouco mais meus horizontes, enfim. Mas a minha régua inicial era só o cargo público. Então as minhas expectativas eram baixas. E eu fazia o máximo com o mínimo que eu tinha. O segundo ponto que eu resolvi colocar aqui no meu resuminho. Desculpa se eu estou sendo um pouco desorganizado no pensamento, mas essa é a minha forma de tentar organizar. Eu botei aqui, ó, o perfeccionismo. Isso aqui para os estudos também, né? Rouba das pessoas a capacidade de estar presente, de ser feliz, e de se sentir em paz. E se sentir em paz. Estudar para concurso público vai exigir de você, não é nem solidão, é solitude. Vai exigir de você a capacidade de estar sozinho com você por longas horas durante vários meses. Olha o que eu estou te falando. Estudar para concurso vai exigir de você algo que quase ninguém tem feito hoje em dia. É autoconhecimento. É conviver com você mesmo, o seu cheiro, suas angústias, suas faltas de paciência, suas frustrações, seus medos. É você sozinho sentado numa cadeira por várias horas durante todo o dia, ou durante vários dias, durante vários meses. Você vai ter que suportar você mesmo. Então eu costumo dizer que estudar para concurso, para vestibular, é uma das melhores terapias que você pode ter e de graça. Porque você vai olhar para dentro de você de uma forma muito visceral, meu amigo. Visceral mesmo. Como você nunca olhou para dentro de si. Por exemplo, eu gosto de estudar usando esse tapa,
ouvido aqui. Eu boto ele no meu ouvido e eu consigo ouvir a batida do meu coração com ele. Eu consigo ouvir o meu a minha respiração com ele. E isso é tão raro e é tão bom ao mesmo tempo, cara. Você ter a oportunidade de se conhecer. Às vezes você não se conhece mais. Quem sou eu? A gente tá vivendo sempre pro externo, pro outro, para o que os outros querem da gente, que a gente esquece de olhar para si e estudar. É isso. Então, quando você coloca uma expectativa muito grande em relação aos seus resultados, ao perfeccionismo acima de tudo, de querer ter a melhor técnica, e você tá sempre vendo vídeos no YouTube de podcast, aqueles cortes de podcast, né? O cara bota lá uma frase e não termina para te gerar curiosidade para tu abrir o vídeo. Que às vezes é uma coisa tão óbvia que todo mundo já disse, mas tá lá uma thumb com clickbait para você abrir e se sentir mais culpado por não estar estudando, aquela coisa toda. Essa busca pelo perfeccionismo tá te roubando a capacidade de estar presente. Aqui, ó, sentadinho na cadeira, estudando, silêncio. Eu mesmo não gosto de negócio de estudar com outras pessoas, assim, estudar em grupo. Tem gente que faz, né, live, fica lá a manhã inteira numa aula do Zoom com 10 pessoas estudando. Aí a pessoa fica lá, sei lá, meio que tentando olhar para o outro e ver como é que o outro tá estudando. Eu não gosto disso, eu acho isso muito romântico. Eu gosto de estudar sozinho. No máximo, numa biblioteca, mas ali, isoladinho no meu canto. Então, perfeccionismo. Lembre-se, você é uma pessoa mediana. E o perfeccionismo vai roubar de você a simplicidade nos estudos, que é o que está te faltando talvez hoje para encarar esse processo de forma mais alegre, mais prazerosa. E sim, é possível, sim, ter prazer nos estudos. Por que muita gente diz que como assim estudar é ruim? Não dá para ter prazer nos estudos? É claro que dá. Talvez atualmente está tão viciada em outras coisas que dão muito mais prazer, como balada, cachaça, mulher, homem, pornografia, que estudar realmente não vai ter, você não vai conseguir ter prazer em estudar. Mas sem ter prazer nos estudos, sem viver o processo diariamente ali, dificilmente você vai conseguir manter esse projeto por muito tempo. Então, torne-se uma pessoa mediana, diminua o perfeccionismo. Não queira ser o melhor. E assim, ó, vamos lá, um concurso aí com 100 aprovados. Se você sentar para conversar com os 100 aprovados, você vai ver que são pessoas completamente normais. Fizeram só o básico. Ninguém é acima da média. Ou vai ter um ou dois no máximo ali que são acima da média. Que são pessoas fora da curva. Têm uma capacidade intelectual, tiveram uma formação diferenciada. Mas os outros 98 são praticamente iguais. Então diminua essa busca por perfeccionismo. Tá? Outra coisa que eu anotei. E assim, ó, se você tá curtindo esse modelo de vídeo, dá o like, porque assim, quer dizer, desculpa, eu não vou pedir no like não, porque não adianta. Eu peço o like e ninguém dá, então não dá o like. Não dá o like, tá? Não comenta, porque acho que quando a gente pede ninguém dá, então dá não. Igual a seta do seu carro, não dá seta e bola pra frente, tá? Mas beleza. Gente, outra coisa que eu pensei aqui. O perfeccionista, na verdade assim, ó, hoje nós vivemos uma sociedade em que prescreve. E aí os cursinhos, os professores, as empresas te obrigam, meio que te obrigam a ser perfeito nos estudos, a ter uma rotina perfeita. E esse perfeccionismo, que é uma prescrição, que é um perfeccionismo prescrito, vou anotar aqui, esse perfeccionismo, o perfeccionismo prescrito, tá? Nos torna obstinadamente hipervigilantes. Olha o que eu tô te falando. Hipervigilantes sobre o nosso próprio
desempenho em relação às outras pessoas. Isso aqui é muito comum. Por que eu cheguei a essa conclusão? De que o perfeccionismo prescrito, aquilo que nos dizem ser o padrão de comportamento de um estudante, né? Do estudante que é aprovado, aquela coisa. Evidentemente que há um padrão. Eu sempre falo, estudar fofo não vai te aprovar. Estudar quando dá não vai te aprovar. Estudar sem organização não vai te aprovar. Mas existe uma régua muito maior do que essa no mundo dos concursos. E é muito fácil você identificar quem é tóxico na internet. Quem é tóxico ao extremo. Tá? Muitas vezes pessoas que não tiveram, que não faziam isso, e que se frustraram por não ser essa pessoa que eles gostariam de ser, e que hoje tentam punir as outras pessoas porque elas não foram, elas não se comportaram dessa maneira. Sabe aquela coisa da projeção de Freud? Quando você... Vou tentar resumir aqui de forma bem didática. Aquela ideia de que você vai sempre atacar aquilo que você não consegue vencer em si mesmo. Para pra pensar quantas pessoas na internet você conhece que são assim. Que são extremamente agressivas, briguentas com determinado assunto. E geralmente elas são exatamente aquilo que elas brigam tanto. Aquilo que elas tanto questionam. Então, quando você vive nesse ambiente de perfeccionismo prescrito, você vai se tornar uma pessoa hipervigilante sobre o seu próprio desempenho. Você vai estar sempre se questionando, meu Deus, será que eu estou fazendo certo? Será que é isso que fulano quis dizer? Será que eu estou agindo como fulano quis que eu agisse? Será que eu não comprar essa mentoria, será que eu não ter esse curso, será que não ter acesso a esse material vai me deixar em desvantagem em relação aos meus concorrentes? Eu recebi essa mensagem esses dias e já tinha recebido algo parecido anteriormente. Professor, eu fico com a sensação de que por não ter comprado tal curso ou assinatura tal, eu estou em desvantagem. E olha o que eu estou te falando. Você acha que os cursinhos, as empresas, o marketing dessas empresas não entendeu isso? Que as pessoas têm medo? Elas não vivem em hipervigilância? Elas entenderam, é claro que eles entenderam. Então eles vão trabalhar essa perspectiva também no marketing. Ali de forma inconsciente, nas entrelinhas. Então te fazer sentir culpado por não ter acesso àquele material. Então muito cuidado. Volte a ser uma pessoa medíocre, mediana. Diminua esse apego ao perfeccionismo. Um outro ponto que eu toquei aqui, isso gera muita procrastinação. Como a busca por perfeição vai te gerar procrastinação. Cara, olha o que eu tô te falando. A busca por perfeição está te tornando uma pessoa procrastinadora. Como é que isso acontece? Gente, quando você está estudando e começando a estudar, aprendendo a estudar, e aprender a estudar no dia a dia, fazendo, tentando, errando, acertando, você vai mais errar do que acertar. Você vai errar muito. Sua rotina não vai ser perfeita. Você vai começar e vai tentar desistir no meio do caminho. Você vai planejar uma semana de estudos e daquela semana só 3 dias vão ser ok, os outros não vão ser legais. Porque vai ter acontecido alguma coisa com sua família, na sua casa, vai faltar energia. Cara, vai acontecer alguma coisa que vai tirar você do eixo. Está tudo bem. Não foi perfeito. Feito é melhor que perfeito. Porém, quando você vicia sua mente na ideia de perfeição, quando algo foge do controle, é natural que a sua mente dê uma bugada. Pô, saiu do controle, não estou conseguindo cumprir a meta como eu estabeleci. É natural que você acabe tentando deixar para depois ou tentando, não, vou voltar tudo do zero para começar de novo. Não, é melhor então refazer para começar do zero de novo, sabe? Então, girar essa chave é importante. Porque quando você trabalha na regra do perfeccionismo,
os erros, os erros não serão mais aceitos. E errar faz parte do processo, tá? Outro ponto importante que eu toquei aqui, o perfeccionismo, o perfeccionismo libera alta, não vou nem escrever para ganhar tempo aqui, mas o perfeccionismo ele libera altas doses de dopamina. Evidentemente que haverá momentos dos seus estudos, da sua semana, do seu mês de estudos, que você vai ter bons resultados de desempenho, de resolução de questões, de avanço na matéria, de revisões. E a pessoa que é perfeccionista, cara, ela vai ficar muito feliz quando ela atingir aquela meta que ela estabeleceu. Mas se eu te disser que ela vai, a cada 10 tentativas, ela vai ter 3 sucessos nesse sentido. Ela vai atingir 3 vezes o ápice do perfeccionismo que ela estabeleceu. 30, 40% no máximo. Nas outras 60% das oportunidades, ela não vai chegar naquele patamar que ela estabeleceu, que o perfeccionismo estabeleceu. Ela vai ser uma pessoa mediana, em 60% das vezes. Só que a cabeça dela está tão vidrada na meta maior que as metas menores começam a perder o sentido. Ela não vai sentir prazer por ter atingido a meta ali de 70% do que ela estabeleceu. E é mais do que suficiente chegar no 70%. Porque fazer 70% repetidas vezes vai te dar condições de acumular conhecimento para fazer as questões de prova, para passar no concurso. Ah, pessoal, então para mim só serve o 10. Sei lá, sabe? Tem pais que determinam isso. Você só faz isso da sua vida, você tem que tirar 10 em todas as matérias. Isso é muito prejudicial para a saúde mental do seu filho. Porque ele vai crescer achando que ele tem que ser 100% em tudo na vida dele, e não é bem assim. Diminua a expectativa. Diminua o rigor, diminua a cobrança de si mesmo, respeite, se respeite. Entenda que isso é orgânico. Então, a pessoa extremamente que quer performar em tudo, nos estudos, ela vai sofrer muito, porque ela não terá mais prazer nas conquistas pequenas. Então aprenda a ter prazer nas pequenas conquistas, de ter conseguido estudar 1 hora, ok, consegui, de ter estudado 10 minutos a mais do que planejou, ok, de ter acertado, ou de ter errado questões, mas de ter a capacidade de olhar os erros e melhorar a partir dos erros. São essas pequenas coisas, esses pequenos estímulos que vão fazer realmente você melhorar. E eu repito, sempre buscando ser uma pessoa mediana. Viver sempre no caminho do meio, aqui, ó, equilíbrio, nem mais nem menos. Ou pode até ir para o mais e para o menos, mas sempre buscando uma constante. Uma função trigonométrica aqui, ó. Uma constante. Sobe, desce, mas sempre ali no padrão. E não só subindo, subindo e subindo. Porque normalmente quem sobe, 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 uma hora, pum, despenca. Porque não é sustentável. Não é, é antinatural você ser sempre produtivo, sempre performático. Vamos lá, último ponto. Olha, isso também é muito importante para você que está estudando. Gente, pessoas medianas não esperam se sair bem logo no início. Olha aí, você medíocre, eu medíocre. É claro, todo o sistema de coisas atual, do sistema capitalista, enfim, ele nos induz a acreditar que nós vamos conseguir aprender determinada coisa de primeira. Eu vejo muito isso. Professor, não consegui escrever a redação. Eu não vou conseguir fazer isso. Eu levei 6 horas para fazer uma redação. E agora, aí ela vai, já que ela não conseguiu escrever a redação de primeira, ela vai investir lá R$ 297 num curso que promete dar o tema pronto, dar a redação pronta, o esqueleto pronto. Porque ela não aprendeu isso. Que ela não vai aprender de primeira, mano. Você não vai conseguir fazer uma redação
Eu que vivo disso, que trabalho com isso, levo 1 hora para fazer uma redação. Imagina você que nunca escreveu uma redação na vida, ou se escreveu uma redação foi lá no ensino médio. Você que não estuda redação. Então, quando você vive nessa vibe de querer ser uma pessoa extremamente produtiva e, nossa, resultados e tal, você acaba perdendo a mão da paciência de falar, opa, não, eu não vou aprender de primeira, sabe? É o processo, é repetição. É, é, é um negócio que vai acontecendo com o tempo. O estudante reta final é assim, né? Ele não estuda, aí sai de tal, ele começa a estudar desesperadamente, loucamente. Ah, vou estudar tudo em 3 meses e tal. Ele começa a se ver diante de um monte de material. Ele não sabe para onde vai e ele acha que não aprendeu e não vai aprender mais e trava e desiste de fazer concurso e diz para todo mundo que concurso é coisa de pessoas de nerds e de pessoas bem dotadas, superdotadas, enfim, ou de indicação política, porque a experiência dela foi péssima. E não é bem assim, é paciência. E que eu falo para as pessoas, o problema não é o PDF de 200 páginas. Nada disso, o material é top. O problema é você que quer aprender tudo de primeira e tudo rápido. Aquele PDF, 100 das 200 páginas, 100 páginas você apenas de questões. As outras 100 de teoria. É paciência. Então, moral da história, seja um estudante medíocre mesmo. Seja uma pessoa mediana no seu trabalho mesmo. Vença. Pode ver a pessoa mais chata do mundo, é aquela pessoa no seu trabalho que quer o tempo inteiro mostrar que é boa, que é fora do normal, que é muito inteligente, que é muito produtivo. Ninguém merece conviver com uma pessoa assim. Que tá o tempo todo cagando regra, que ela é a melhor, que ela fez isso, ela fez aquilo. Quem é que se destaca no ambiente de trabalho? Não é aquela pessoa que tem um padrão legal, que ouve, que fica em silêncio, que faz ali em silêncio, que atende às expectativas, que é humilde, que é simples, que é responsável, que não fica entrando em debate político, que não fica entrando em fofoca, que a chefia percebe que pode confiar. Não é essa pessoa que vence? Você acha que essa pessoa é medíocre ou ela é extraordinária? Ela é medíocre, do ponto de vista mediano, de estar na média. Então, seja um estudante mediano. Seja uma pessoa tranquila, de boa. Eu venho falando sobre isso, sobre mentalidade nos estudos, e eu acho que você está começando a entender aonde eu quero chegar. Espero muito que nos próximos anos a internet mude essa perspectiva, as próprias empresas mudem essa perspectiva e parem de brincar com o sonho das pessoas, tá? Então, galera, é isso. Se você gostou do vídeo, não dê o like, tá? Não peça para dar like porque ninguém dá like mesmo. Então, deixa pra lá e pode contar comigo. Nossos cursos de redação estão com 50% de desconto na Black Friday. Link na descrição do vídeo. É só clicar lá e conferir. Beleza? Valeu, tamo junto, tropa.